Oiê, bem-vindos, bem-vindas. Buenas noches, linda. Sejam bem-vindas. Ainda bem que eu vou poder ver a cara de vocês, a carinha de quem quiser aparecer. Oi, amor! Oi, gente, Tudo ainda bem que quem bem? sabe fazer ao vivo, eu tô acostumada, né? Você sabe. Oi, Amei! Heloísa. Ai, que bom. Gente, vamos entrando todo mundo. Desculpa o atraso. Eu entrei no StreamYard, Imagina. tipo 15 para 7, e eu não sei o que acontece, eu já mexi em tudo aqui, mas não sei se vocês são assim com tecnologia também. A gente sabe tudo e não sabe nada, né? Sim, total. Não, eu tava vendo que você entrava, você caía, você entrava, você caía. Eu falei, gente, não Porque eu, pode eu ser. entrei sem áudio, eu falei, entra sem áudio, sem vídeo, lá eu resolvo. Aí foi tudo, eles tentaram, mas não consegui. Gente, só tem menina linda mesmo nessa turma de medicina, é isso mesmo, produção? Me conta. Pré-requisito para ser da Liga de Endócrino. É, Brincadeira. maravilhoso. Hum. A Andréia também está entrando, que é do meu time, sejam bem-vindas. Eu estava comentando aqui, eu tenho que aprender a usar isso, porque eu acho que o mais legal, gente, antes até da gente começar, e hoje eu acredito que vocês, como futuras médicas, saibam disso, que a gente precisa ter essa desenvoltura com a tecnologia, né? Então, é importante a gente ter uma página de Instagram que a gente produza conteúdos, que façam as lives. Então, isso é uma coisa que eu uso no meu dia a dia muito. Então, acaba que eu fico um pouco, não fico mais nervosa, mas no início eu ficava. Né, no início, assim, long time ago. Eu estou falando que é pré-requisito ser mulher bonita, Isabela, para poder ser médica da endocrinologia e metabologia, é isso mesmo? Parece que é. É. Então, eu vou esperar o pessoal entrar. São quantas alunas, mais ou menos, Gabi? Hoje a gente está esperando mais ou menos 30 pessoas. Ah, então vamos esperar, a gente vai contando aqui um pouquinho. Vocês estão todas em São Paulo, é isso? Só para eu saber um pouquinho. Isso. Tá, É, cada um de uma cidade, mas a faculdade é em São Paulo mesmo. tá. Vocês fazem qual universidade? Faculdade das Américas, aqui Tá. na Rua Augusta. Vamos. Sei, perfeito. Então, para mim é uma grande honra, gente, porque eu falei assim, vocês sabem que esses dias eu falei assim, eu deveria ter feito medicina, porque o nutricionista, ele vai só até a página 2, né? Então, esse trabalho junto do nutricionista com o endócrino, com o nutrólogo, com todas as áreas da medicina, ele é fundamental, porque em geral, vocês não têm essa questão da especialização em como montar uma dieta, vamos falar assim, né? A gente vai falar. Estou vendo que tem homem aí também, Matheus, bem-vindo. E aí, E aí eu estou tudo bem? conversando, pedir desculpas aqui o atraso, porque eu não consegui entrar no StreamYard, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa aula salva, e aí depois eu passo para a Gabi. Ana ou Gabi, ou você prefere? O que você quiser, Ah, você que manda. eu gostei de Gabi também, eu te chamo de Ana, mas eu gostei de Gabi agora. E aí eu deixo salvo, gente, para a gente subir no YouTube para vocês disponibilizarem e isso ficar aí para vocês, né, disponível. Eu vou mostrar um livrinho que eu usei, que eu já usava muito na minha prática, que é esse aqui, que é A Arte e a Ciência da Dieta Low Carb, o Low Carbohydrate Performance, né? Low Carbohydrate Performance, que fala um pouco sobre a cetogênica. A gente pode esbarrar um pouco na cetogênica, mas a gente não vai chegar a isso, porque a gente pode falar dos prós e cons também, se vocês quiserem, tá? Vamos deixar super aberto, quem quiser interromper não tem problema. Eu fiz uma aula super, assim, é aquela coisa para a gente colocar em prática mesmo, para vocês entenderem como a gente pode usar low carb na nossa prática clínica, tá? E um pouco da base da low carb, do que é o conceito, né? Os tipos de low carb que a gente tem e o que está rolando hoje no sentido de dietas restritivas. A gente pode abrir um pouquinho sobre também essa questão da low carb com jejum, enfim.
Gente, eu só estou fazendo uma apresentação, tá? Que a gente vai esperar todo mundo entrar. Letícia, Laura, Marina, Matheus, Ju, bem-vindos, Nayara, todo mundo aí. E todo mundo sabe que tecnologia é assim, né, gente? Tá na hora a gente dá aquela surpresa, mas a gente sempre tem um plano B na manga. Então, sempre tenham um plano B na manga. Essa é a minha dica. Como ela falou, escolhe se você quer pelo Zoom. Eu tenho sempre o Zoom para fazer a telemedicina e as mentorias e os contatos com os nossos alunos, né, com os meus ou mentorados ou até pacientes, enfim. Mas pode usar também o Meeting, né, do Google, que é disponível, tá? Então, vamos esperar Normalmente a mais. gente usa o Oi, minha Zoom linda. ou o Meet. Normalmente a gente usa o Zoom ou o Meet, e aí para eventos maiores a gente vai pelo YouTube. Tá, tá, Bela, eu acho que a gente pode começar assim, para não tá. tomar muito seu tempo também. O Não, tá pessoal vai tranquilo. entrando e Uhum. qualquer coisa também eles depois assistem no YouTube. Tá, Tá bom? eu vou disponibilizar para vocês o material, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu só abrir para ver como é que tá. O... Mas dá um oi, né, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer se apresentar? Aquelas assim, ó, vocês querem falar um pouquinho? Quer falar um pouquinho da Liga para eu conhecer, para eu direcionar um pouco também só o objetivo de vocês com isso, com a aula? Como é que é? Só para eu poder alinhar. Bom, vamos lá então. Hoje é um dia muito especial para a Laim, um pouco triste também, porque é o último dia, a última aula online da Liga. A gente está fechando um ciclo, a gente está fechando a terceira gestão da Liga de Endocrinologia, uma liga nova na faculdade. E é a nossa última aula aberta para todo mundo. Uhum. E hoje estamos tendo a honra de fechar esse ciclo com a sua aula. Eu A honra é acredito toda muito, minha. Imagina. eu acredito muito no trabalho multi, né? E eu falo que todo endocrinologista ele precisa ter um bom nutricionista e Uhum. entender um pouco, sim, sobre dietas. Apesar de não Uhum. prescrever a dieta, ele precisa entender e entender bem. Tá, tá. Então, eu acho que não poderia ser outra pessoa senão você para dar essa aula para a gente. Então, hoje a nossa aula vai ser com a maravilhosa Ah, nutricionista Isabela. E ela vai falar um pouquinho de low carb para a gente. Quando quiser, todos Isa. somos maravilhosos, né? Eu acho que todos somos luz. Meu trabalho é trazer. A gente vai falar sobre isso no finalzinho, sobre curadores e trabalhadores da luz, e é tudo sobre o outro, né? Sobre o paciente, nunca sobre a gente, né? Então, colocar-se a serviço, no caso até mesmo da medicina, eu estava comentando aqui que eu sou uma nutricionista que deveria ter feito medicina, considero essa possibilidade, inclusive, aos 40 anos e entrar mais uma graduação, né? Quem sabe a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, né? Mas então eu estou muito honrada e feliz. Vou colocar só aqui no meu story que a gente está no Zoom, tá, gente? Porque aí a Tá bom. gente, eu adiciono o link lá para a galera, para o pessoal não ficar perdido lá, achando que a gente deixou todo mundo abandonado. Tá. Bem, Eu mas vou pedir para a menina do marketing também fazer isso. que ótimo. Ó, o prazer, gente, é todo meu de realmente de ter sido convidada por uma pessoa tão especial quanto a Gabi, né, que já foi minha paciente em BH, e eu tenho um maior orgulho de ter sido lembrada, né, porque realmente é um como é que fala? É um reconhecimento, né, de anos já de estudo, de trabalho. Eu já tenho 15 anos de formação, então eu vou agora compartilhar um pouquinho aqui com vocês, dar boa noite a todo mundo que chegou, a Virgínia, tem uma turma aí super bacana, queria agradecer a presença de todos, tá? Eu vi que a galera já deu aqui no chat, ó. Aí nunca é tarde, a Regina falou, tem 51 anos e estou aqui. Ah, Regina, você me deu uma esperança hoje. Estou muito feliz. Deixa eu compartilhar a tela, então, para vocês. Meus amores, eu acho que vocês devem... Oh, a Siri... Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Ai, Estamos.
Aí, tá bom, meu bem, já tá tudo certo, eu tô sabendo. Então, vamos lá. Eu tentei... Ó, ih, ela vai contar tudo pra gente? Vai, né? Eu não sei como é que eu desativo essa Siri daqui, não, gente. Não, mas eu estou escutando só a sua voz, eu não escuto a Siri. Ah, então beleza. Deixa eu ver aqui se eu clicar aqui fica melhor. Deixa eu fechar aqui. Bem, vamos lá. Gente, eu acho que a última vez que eu... Uma mão só. Ou só para entrar ou só para sair. Foi? Gente, eu vou pedir para quem estiver com o áudio aberto, por favor, vamos desligar o áudio, tá bom? Tá. Eu vou passar vocês aqui para cima, que aí a gente fica mais... Peraí. Deixa eu ver como é que eu faço para botar ou vocês aqui embaixo. Acho que a gente está tão cheia hoje, a aula aqui, que a gente está... Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, vamos colocar assim. Depois, gente, fiquem super à vontade, se vocês quiserem perguntar, tá? Parar, não tem problema. Eu sou muito tranquila, de boa nesse sentido. Vamos lá. Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar da dieta low carb, que é uma estratégia, gente, que eu acho que assim, é uma das melhores que a gente pode usar para emagrecimento e que não sejam restritivas, tá? Na minha opinião, na minha prática clínica, eu vejo muito sucesso, sou uma adepta da dieta low carb. Não em casos extremos, a gente vai falar sobre isso, tá, também, mas é uma dieta que eu acredito que tem aí um equilíbrio entre os macronutrientes de uma maneira efetiva, porque aquela base da pirâmide de carboidratos embaixo, antiga, a gente sabe que ela já não é mais tão usada, né? Então, hoje a gente tem todas as outras pirâmides do FDA, as mediterrâneas, a gente tem atividade física junto, né? O equilíbrio entre as gorduras, enfim, os macronutrientes, tá? Mas eu acredito muito nessa dieta, a gente vai falar por quê, tá? Nesse estilo de vida, porque o low carb hoje, gente, ele deixou de ser uma dieta, né? Ele passou a ser um estilo de vida. Então, vou contar só um pouquinho sobre mim, né? Da minha experiência. Eu sou de BH, fui formada pelo UniBH, Centro Universitário de BH, que é em Buritis, que é uma faculdade linda, e foi a minha terceira faculdade. Então, eu fiz jornalismo, não me formei, fiz educação física em Niterói, não me formei, fiz um semestre de cada um. E num determinado momento, eu cheguei e falei, eu não vou querer ficar dando aula o resto da minha vida na academia, eu vou partir para nutrição. Eu vi uma amiga minha falando sobre nutrição e ela estava dando uma aula para probiótica, e assim, na época ela ganhava, assim, vamos falar que ela falou 4 horas, ela tinha ganho um budget aí de, vamos dizer, de 3 a 5 mil reais, vamos falar assim. Aí aquilo você já fala, nossa, nutrição vai ser o sucesso, né? Não só pela parte financeira. E ao passo que minha família falava, e aqui Isabela pediu para não esquecer fechar os microfones. E aí a minha família falava, nutrição não dá dinheiro. E eu falei, gente, será? E eu com a cabeça de vanguarda de projetora, eu olhei e falei assim, isso vai ser uma coisa que vai fazer muito sucesso no futuro. Não sei por quê, e fui. Me formei em 2007, então já tem 15 anos, tá? Depois eu fiz nutrição clínica funcional na VP, fiz agora, antes da pandemia, me formei em terapias vibracionais quânticas pela Fisioquantic, né, com o curso de biorressonância, nem coloquei o curso de biorressonância. Tem alguns cursos em dietoterapia chinesa, que também falam muito dessa questão da dieta. Da Ayurveda, também é uma ciência milenar que eu adoro. E aí eu fui enveredar pelas práticas holísticas para entender um pouquinho mais disso. E fiz aromaterapia, Theta Healing, barra de Axis, mas também sou adepta da nutrição esportiva e estética, sou membro da Sociedade Brasileira de Nutrição Estética e hoje atuo no desenvolvimento de infoprodutos, né? Além dessas aulas, palestras, workshops, eu trabalho com alguns parceiros, com algumas marcas, né? Como speaker, e mentoria para profissionais de saúde. Então, para mim, isso é uma realização, é um reconhecimento de anos de estudo, né? Esse convite, tá? E aí eu faço no acompanhamento nutricional, desde desintoxicação, suplementação, uso de fitoterápico e tratamentos focados em autocura. E a gente vai falar sobre isso, tá? Do paciente e, no caso, algumas pessoas são chamadas de cliente, porque tem gente que chega lá e não está doente.
Então, a gente pode chamar de cliente, né? E sempre despertando o que há de melhor em nós. Então, eu parto do princípio que, se alguém chegou ali na nossa frente, essa pessoa tem uma questão a ser trabalhada. E cabe a nós, como profissionais, ter uma escuta generosa, perguntar qual que é a queixa desse paciente principal, para que a gente possa entender o que ele foi buscar ali, né, gente? Às vezes ele está precisando de simplesmente ser ouvido, né? Porque no dia a dia dele ele não consegue ninguém que ouça ele. Então, a gente está ali para desenvolver essa escuta generosa. E aí tem também experiência, eu não coloquei aqui, mas experiência, trabalhei em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Bahia, em atendimentos, eu ia para outras clínicas de outros amigos meus, inclusive com muitos médicos. O doutor Francisco Toss, o doutor Daniel Braga, que são do Rio de Janeiro, e mais alguns outros que são mais conhecidos, além dos cursos também. Depois eu vou colocar, e ficou faltando, os cursos do Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, recomendo muito, tá? Não vou me delongar nisso, mas anotem aí, Institute for Functional Medicine, que são dos caras como Mark Hyman, como David Perlmutter, como Jeffrey Bland, que a Vânia Asseli gosta muito, além de ter trabalhado com a Vânia Asseli, com a Maria Emília Gadelha Serra daqui, que é da oxigenoterapia, da Liga Nacional, não, ela é como é que chama, gente? Da ozonoterapia, ela que representa, né, a ozonoterapia no Brasil. Então, vamos lá, vamos entrar direto no que é a low carb. Gente, a dieta low carb, o que ela compreende? Eu vou passar vocês para o ladinho de cá, para vocês poderem ter uma noção. Ela é considerada que até 44% desse valor energético ele vem de carboidratos. Então, a gente vai falar um pouco de macros, mas dentro disso, ele varia aí, eu colocaria entre 130 a 150 para algumas pessoas. No indivíduo de 55 quilos, ou vamos colocar numa pessoa com 75, tá? A gente dividiria 150 dividido por 75 quilos, seja uma pessoa para perda de peso. A gente faria 2 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Isso é uma coisa interessante vocês anotarem aí, porque eu vou dar uma dica de ouro. Peçam sempre os pacientes de vocês para baixarem os aplicativos de dietas flexíveis, que isso ajuda muito a ele mesmo monitorar, até mesmo um diabético, para ele fazer uma contagem de carboidrato. Ele monitorar a quantidade de carboidrato que ele vai ingerir no dia. Porque se vocês fizerem por exemplo, quiserem entrar numa cetogênica é até 50. Né? Então, eu coloquei aqui, toda cetogênica é low carb, mas nem toda low carb é cetogênica. Vamos repetir? Toda dieta cetogênica ela é low carb, mas nem toda dieta low carb é cetogênica, que são 50 gramas de carboidrato. Lembrando que uma coisa que eu gosto muito é low carb e não no carb. Né? A gordura queima numa chama de carboidratos bioquimicamente para fazer o ciclo de Krebs funcionar. Então, a gente precisa de um pouco de glicose sanguínea, porque senão você vai ter uma hipoglicemia, você vai ter um desmaio, né? E não é isso que a gente quer trabalhar com saúde, né? E a partir de alguns estudos, alguns pesquisadores em 2017 definiram como até 26% do valor energético de carboidratos. Eu peguei esse dado do livro de estratégias do low carb da Ana Pujol, coloquei para vocês lá nos stories, posso disponibilizar para vocês, para a Ana, depois a capa, para que vocês possam adquirir, que é, assim, sensacional, fantástico. O conteúdo foi, inclusive, a minha estagiária que levou, uma querida, e que é super, a gente quando está na faculdade é uma delícia, né, gente? A gente estuda até. A gente continua estudando, mas na faculdade a gente é obrigado a estudar, então é mais ainda. E aí a gente tem vários tipos de dieta, né? A very low carb diet, que é a baixa taxa de metabolismo basal, então eu não aconselho que seja feito por muito tempo. Detalhe, dietas de muito baixo teor de carboidratos e calorias, elas geram uma adaptação, uma diminuição na termogênese e uma queda na taxa metabólica basal, que faz com que o nosso corpo poupe o quê? Energia, e não estimule.
Então, você tem uma queda de biogênese mitocondrial, você tem uma queda de função de todas outras questões no corpo, e você, ao invés de perder gordura, você perde músculo. Você faz gliconeogênese a partir de massa magra, tá? Gente, tá dando para vocês entenderem? Eu tô falando muito rápido? Tá indo bem aqui? Alguém Tá ótimo. Tá fluindo? Tá ótimo. Beleza. Então, existem diversos estratégias que a gente vai falar sobre as estratégias low carb e como fazer, porque antigamente falava, numa dieta low carb não pode de jeito nenhum batata doce. Vocês acreditam nisso nos dias de hoje? É uma pergunta. O que vocês acham? Não. Não, acho que não. Sim, não existe alimento proibido. Antigamente, o que eles falavam? Low carb é low carb, que é assim, vamos falar. Atkins, que foi um dos precursores, né? Eu nem coloquei aqui na apresentação, mas a gente pode falar. Atkins foi um dos precursores, aqueles outros que tem 5 fases, que é uma outra dieta, eu não vou lembrar, que é desses pesquisadores dos Estados Unidos, enfim, de grandes médicos, que desenvolvem técnicas de dieta, eles vão criando, tá? Então, a gente tem que entender que a gente precisa calcular. Por quê? Individualidade bioquímica. Dá para a gente tirar aquela dieta aquela básica, uma detox inicial para o nosso paciente ter um resultado? Por exemplo, eu me consulto com o meu endocrinologista para controle de SOP, de síndrome do ovário policístico, e o uso de hipoglicemiantes orais como glifage. Então, eu faço esse acompanhamento com ele. A dieta dele é pronta. Eu não faço a dieta dele, mas eu pego as ideias. Tranquilo, gente? Tudo bem aí? Agora, inclusive, paciente que usa hipoglicemiante tem contraindicação para low carb? Até porque na SOP tem muito médico que fala da dieta low carb, né? Só que eu fico na dúvida, você pode fazer os dois, a low carb e o hipoglicemiante? Tranquilo, porque qual que é a ação? A gente vai falar da ação, eu ia colocar o PFOI aqui para vocês, para a gente falar, porque o negócio é a gente fazer lipólise. Então, a lipólise ela só vai ser feita a partir da presença da diminuição da insulina e aumento do glucagon. Então, o que a gente precisa? Adrenalina, gasto energético aumentado e baixar essa glicemia. Por quê, gente? Porque quando a gente baixa a glicemia, seja por hipoglicemiantes orais ou seja pela dieta, você consegue com que o seu corpo promova uma adaptação que ao longo do dia, do déficit calórico diário, à noite, essa pessoa ela vai usar a energia, a gordura como fonte de energia liberando o quê? Triacetilglicerol, porque você vai lá clivar lá, não é nem na fosforilação oxidativa, é na beta-oxidação dentro da mitocôndria, você vai liberar esses 3 ácidos graxos e glicerol, certo? Então, eu vejo assim, com critério, a gente não pode chegar para uma pessoa grande, obesa, diabética, que toma hipoglicemiante oral, que não se cuida, não faz atividade física, tem uma síndrome metabólica horrorosa, tem os níveis de colesterol, uma circunferência abdominal, uma gordura visceral tremenda, né? O coração que sai pela boca, pressão alta, diabetes, então, a síndrome metabólica em si, e a gente quer entrar com todas as estratégias de uma vez. O que eu aconselho, e aí o povo não tem paciência, né? Os pacientes, né? Não tem paciência. Paciente não tem paciência. É a gente ir inserindo e conhecendo o seu paciente. O que ele quer de verdade? O que ele está? Ele está doente? Ele está saudável? É uma pessoa que quer reeducar? Ele está buscando porque ele quer usar um Ozempic? Ele está buscando vocês porque ele quer fazer uso de uma medicação, ou de um hormônio, ou de uma modulação hormonal? Então, a gente precisa, gente, ouvir o paciente. Ouvir. Sempre. Assim, eu sei que vocês... Por isso que eu estou falando, eu me sinto aqui entre médicos como médica, porque eu amo tanto a medicina e eu fico tão maravilhada que, assim, eu vejo que a nutrição e a medicina tem tudo a ver. Então, a gente não trabalha sozinho. Tenham sempre uma nutricionista com vocês e eu sempre tento ter um médico comigo. É um pouco mais difícil, porque os médicos, a grande maioria, hoje eu tenho um médico que trabalha comigo, ele é de Joinville, ele é especialista em modulação hormonal, mas eles são, vocês gostam mais de usar a medicação, e tá tudo bem. E tem paciente que gosta. E a gente vai recorrer a ela quando necessário, né? Claro, certo?
Tranquilo? Foi a Virgínia que perguntou? Ou foi a Eduarda? Foi eu, ficou claro, doutora, obrigada. Perfeito, vamos lá. Então, gente, o que se pode esperar, né, dos benefícios dessa redução do carboidrato em si, né? Se você para de ofertar glicose a todo momento, né, pico de glicose, pão branco, açúcar no café, e vai, o dia inteiro. O que vai acontecer? Vai ter uma redução dessa glicemia, tá? Dessa glicemia basal, então a pessoa já melhora, o diabético já melhora aí de cara. Ele vai ter um processo de emagrecimento não de longo prazo, de curto, médio e longo prazo significativo, tá? E ele vai conseguir, principalmente, uma diminuição do tecido adiposo branco, estimulando principalmente os fatores de crescimento do tecido adiposo marrom, e inclusive não é a APO, ia falar apolipoproteína, não, eu esqueci do nome também não é GLUT4, daqui a pouco eu lembro o nome do acoplador que é da termogenina. A termogenina que é a substância que faz com que o tecido marrom queime mais gordura. Então, isso é maravilhoso, tá? Então, a gente estimula por meio da suplementação com ômega 3, a gente vai falar sobre isso e também com os multivitamínicos, tá? E minerais. E além dele diminuir esse tecido adiposo corporal, que é um tecido de reserva, né? De energia, né? Ele vai ter essa mudança da composição corporal desde que ele pratique atividade de treinos de força, principalmente. Tá? Estimulem sempre, vocês sabem, o paciente de vocês. Eu já falo, pacientes que já devem estar todo mundo aí nos atendimentos, seja no ambulatorial ou quando vocês fazem vão para tem interior, como é que são internato? Então, vocês estão nessas fases ou já passaram? Vocês já estão na especialização? Tem os dois. Tem o pessoal que está no internato, mas Isso. todo mundo está passando em estágio, em ambulatório, Perfeito. BF. Então, a gente sabe que a gente pega de tudo, né? No ambulatório é onde a gente realmente vê a prática clínica, e a clínica, vocês sabem que é soberana, então a gente consegue entender um pouco, inclusive que nem todas as pessoas conseguem ter acesso a esses produtos low carb. Então, o que a gente vai fazer? Ensinar as pessoas a comerem comida de verdade, que é o que eu tenho feito mais no consultório, ainda mais depois dessa pandemia, que os preços dos produtos low carb, dos produtos naturais, naturebas e tal, foi tudo lá para cima. Um controle glicêmico, que é maravilhoso, então isso para todos os tipos ou as doenças, não só neurodegenerativas, mas as doenças crônicas, né, adquiridas, e também melhoria dos níveis de triglicerídeos. Então, marcadores bioquímicos, assim, em geral, eles vão melhorar tanto glicemia, quanto o de triglicerídeos, até mesmo a composição, além da composição corporal, outros marcadores, né, como uma proteína, uma PCR inflamatória, então uma PCR, proteína C reativa. Então, a gente precisa sempre estar de olho nos exames bioquímicos, tem muita coisa que dá para a gente ver ali, né? E aí já tem aqui embaixo o controle de diabetes. Além de outros, gente, energia, disposição, autoestima, entendeu? A pessoa fica feliz, ela não fica... Porque o que acontece? Aí eu vou falar um pouco da parte prática. O carboidrato mais ele dá aquele torpor, assim, você fica meio brain fog, sabe? Você fica meio assim... cada vez que você come mais doce, você quer mais doce por causa da glicemia. A gente vai falar sobre carga glicêmica e índice glicêmico, então a gente vicia mesmo. Né? Isso é que os receptores do açúcar são mesmo os receptores do ópio. Então, eles são receptores opioides. A pessoa, ela vicia no doce. Ela não vicia porque ela quer. É porque ou ela tem um nível baixo de produção de neurotransmissores e dopamina, e a gente tem que fazer esse aumento de dopamina de acordo com o quê? Meditação, andar na natureza, fazer ground, botar o chão, o pé na terra. E aí eu estou falando um pouco, entrando nessa parte da medicina holística, gente, que no Brasil ainda tem muito pouco. Então, se vocês puderem olhar o paciente de uma maneira integrada, corpo, mente, alma, e ele como um ser, e não só como, eu quero perder peso, eu acho que assim, na minha opinião, já deixando aí para vocês, é bem legal. Então, qual que é o mecanismo de ação, né? A gente sabe que o alto consumo de carboidratos, ele diminui
ele diminui a produção a oxidação dos carboidratos, né? Então você tem um aumento aí do pico glicêmico, insulina aumenta, você faz a GLUT4 abre, coloca essa glicose para dentro das células. Quando seus níveis de glicogênio hepático e muscular estão no talo, no limite, você começa a fazer lipogênese. O corpo pega essa glicose excedente e transforma ela em gordura. Faz triacilglicerol, que são os três ácidos graxos e glicerol, que vai para esse tecido adiposo. Aonde? Aonde for. Vai ser, geralmente, mulheres glúteos, nádegas, braços, tricipital e abdominal. Homens, abdômen, né? E geralmente dá um pouco de ginecomastia, quando a pessoa tem uma obesidade significativa. Mas, em geral, você já vai ter ali as gorduras, todas as gorduras transportadoras, tanto HDL, LDL, todas as outras aumentadas, e, enfim, e se eu estiver falando alguma coisa que estiver fora aí, vocês me corrijam, tá, gente? Se tá tudo dentro do que vocês têm estudado, tá bom? E aí, o que acontece? Qual que é a primeira coisa que acontece quando a gente tem esse excesso de lipogênese, né? Acontece a lipogênese, a gente reduz os mecanismos de queima, né? E aí diminui também a oxidação de gordura, contribuindo para o armazenamento do tecido, no tecido adiposo branco, tá? Os níveis que não são suficientes para suprir as necessidades do corpo, eles geram a secreção de glucagon e fazem com que a degradação dos nossos lipídios em ácidos graxos e glicerol. Então, esse mecanismo eu já falei para vocês, mas vale a pena entender o seguinte. Isso não precisa, gente. Era bem mais claro. 35. Desculpa te interromper. 30. Carol, liga o seu microfone, por favor. Obrigada. Isso não precisa, gente, ser uma coisa... essa questão da diminuição da glicose e a produção de glicagon, diminuição da insulina, é assim. Por que a gente usa, então, os alimentos low carb? Porque eles vão ter uma menor ação no pico de glicemia, tá? Então, o mais importante que a gente pode fazer... Desculpa, gente. O mais importante que nós podemos fazer é tentar utilizar os alimentos que provoquem menos picos glicêmicos. Então, a gente vai ter uma tabelinha com os melhores alimentos para low carb, tá? Eu vou colocar já para vocês verem. Mas, assim, por exemplo, priorizar alimentos de lenta digestão. Então, a gente tem aí... antes a gente falava, não pode um arroz integral, não pode uma batata doce... E também isso tudo, acho que hoje em dia vocês sabem que não é que caiu por terra. Dá para fazer uma low carb só com abobrinha, berinjela, abóbora, pupunha, arroz de couve-flor, brócolis? Tá. Mas quem consegue ficar comendo isso durante 6 meses, gente? Então, se a gente não tiver um cardápio que seja variável, a pessoa ela não consegue, a dieta não tem longa durabilidade. A gente sabe que a gente precisa, quem tem uma quantidade significativa de gordura no corpo, gente, ela precisa de paciência e tempo para você poder queimar. 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias estocadas. É fácil queimar 1 quilo de gordura, gente? Fala para mim. É uma das coisas mais difíceis que tem. Você tem que queimar a média, e aí eu vou dar uma dica para vocês, quem gostar dos cálculos que a gente pode fazer, a média por dia de um déficit de 500 calorias vinda da dieta junto com atividade física. Tá? Vocês podem colocar, o que eu gosto muito de usar, 10.000 passos, quem não tiver isso aqui, põe no celular, que o celular também tem passinhos, então quem não fica com o celular grudado hoje no corpo, eu desconheço, apesar disso não ser bom, mas a gente está sempre com o telefone, então estar sempre em atividade e ter um déficit calórico. Eu sei que muitas de vocês não devem estar conseguindo fazer atividade física devido ao excesso de atribuições dentro da faculdade e das formações, mas
tentar andar mais, praticar mais, subir mais escada, descer mais escada, descer um ponto antes de onde você tiver que ir, ou estacionar o carro um pouco mais longe para poder ir a pé. Então, é estar em movimento para gastar mais energia. E aí a gente consegue perder mais ou menos, sem comprometer a massa muscular, de meio quilo, 450 gramas de gordura por semana, fazendo um déficit calórico de 500 calorias em 7 dias. E aí o que você calcula? Quantos quilos a pessoa quer perder? Aí você faz a gente vai fazer vou pegar aqui para você só para a gente poder colocar, tá? Você vai fazer vamos dizer que 1 quilo tem 7.700 calorias. Se a pessoa quer emagrecer 10, ela vai ter 77.700. Deixa eu mostrar para vocês. Só para vocês terem uma noção. Deixa eu ver se vai dar. Eu coloquei aqui meio tortinho, mas só para vocês verem. 1 quilo tem 7.700. Se ela quer perder 10 quilos, são 77.000 calorias. Aí o que você faz? Você divide por quantos dias você quer que ela emagreça. Então, vamos dizer que seja 180. Quer ver? Vou fazer aqui para vocês. 77.700 calorias. A gente coloca aí. Vai dar mais tempo, tá? 500 calorias vai dar uns 200 e... Vamos colocar 210 dias aí, que são quase 6 meses. Quantos meses dão? Gente, eu com matemática, só na calculadora mesmo. Peraí, 77.000 dividido por 210. São 370 calorias que ela vai ter que fazer. Então, em 210 dias, ela consegue ter esse déficit calórico de 350, que é mais tranquilo, que é o que a gente gasta, em média, numa atividade física normal. Quem gasta muito é triatleta, enfim, quem gasta acima de 500 é quem é hardcore e treina mais de 1 hora, o que não é muito real nosso ultimamente. Tranquilo, meus amores? Está dando para seguir aí? Eu estou colocando muita coisa a mais aqui, isso é ótimo. Tá ótimo, doutora, muito obrigada. Ai, que delícia! Eu só vou pedir mais uma vez para quem tiver com o áudio ligado, vamos desligar, pessoal. Adoro que já aconteceu cada coisa em aula, vocês já aconteceram das nossas mentorias. É demais, né? É porque às vezes liga sem querer. Então, vamos lá. Os efeitos metabólicos, já falei da insulina, vamos ver se aqui está tudo bem. Isso aqui eu já falei todo, então vamos falar só um pouquinho dos corpos cetônicos, né? Então, o que acontece? Quando a gente reduz a insulina, a gente vai aumentar essa oxidação de ácidos graxos, né? E eles vão ser usados como fonte de energia, né? E usados na oxidação para a produção de corpos cetônicos, tá? No fígado e principalmente no cérebro, gente, porque o cérebro, ele gosta de glicose. Na ausência de glicose, existe um negócio que eu costumo falar que chama cetoadaptação. Não comecem diminuindo drasticamente de uma vez, por quê? Porque se é aquela pessoa que come pão no café da manhã, arroz com feijão no almoço, pão à tarde ou tapioca, e à noite ela janta massa, se você cortar o pão e o arroz no almoço, ela já vai cortar os punhos. Então, qual que é... Não, brincando, tá, gente? Qual que é a minha ideia, gente? Diminua. Começa, a gente, nutricionista gosta de tirar muito um glutenzinho, né? A gente adora tirar um glúten. Adoro. Que acho que é inflamatório, que é microbiota e tal. Então, aqui a gente acaba que a gente aprende isso, né, na funcional. Então, a gente acaba passando isso e vive isso, né? Tem mais de 20 anos que eu não como glúten. Né? Então, 20 anos, é por aí. Desde quando eu comecei a faculdade, eu já não como glúten, desde 2000. Meu Deus, como consegue? Não, peraí, calma. Hoje eu já como glúten quando eu quero, a hora que eu quero. Na minha casa, por exemplo, não tem. Meu marido come algumas coisas, mas, enfim, eu como quando eu quero, mas eu fiquei anos sem. Gente, isso foi aos poucos, vocês não precisam fazer tudo de uma vez. É isso que eu vou explicar para vocês. Então, se uma pessoa ela faz 4 refeições, das 4 refeições que ela faz, ela tem carboidrato em todas as refeições, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a diminuir o aporte. Então, você combina com ela assim, tia Ana, ou vai falar com a moça lá, senhorinha, ao invés da senhora comer o pãozinho francês de manhã,
Isso a gente está falando que vocês estão atendendo o público, né, que é de ambulatorial, né? Por que a senhora não tenta tapioca? A gente coloca uma chia ou coloca um psyllium, são produtos que são acessíveis, e a gente faz como se fosse um pãozinho de frigideira com ovos, proteico, e aí a senhora pode passar, vamos dizer, eu não sei que tipo de paciente vocês falam, que vocês têm atendido, né? Mas assim, tenta estratégias, gente, que sejam... por isso que é interessante, tem um livro do cara que fala que o bom médico começa na cozinha, né? O lugar de médico é na cozinha. Né? Então, tentem dar essa maleabilidade para o paciente, para ele não sentir que ele vai ficar sem comer o carboidrato, pãozinho dele pro resto da vida. Então, fala, olha, eu vou te dar uma receitinha aqui maravilhosa de um pãozinho low carb que a senhora vai fazer, a senhora nem vai precisar comprar mais o pãozinho francês, nem sei quanto está custando um pão francês, deve estar um absurdo, né? Um pãozinho francês. Imagina numa casa que são 6 pessoas comendo pão francês. Então, assim, ó, dá para ela gastar com outros alimentos. Uma farinha de linhaça ou uma chia. O difícil é colocar isso na cabeça do povo, mas a gente vai conseguir, tá? Juntos conseguiremos. Faz sentido isso que eu falei com você, gente? Sim. Com certeza. Faz sim, o problema é convencer, né? Não, então, mas aí é do brasileiro, porque foi a mídia, a Kellogg's, a gente não pode falar nome, né, que depois apertou, então, o negócio é a gente trabalhar mesmo com educação nutricional, tá? Isso que é o mais importante. A gente entender que o pão branco ele foi beneficiado, que isso é uma questão também de indústria, né? E tudo bem, a gente sabe disso, mas a retomada é cada vez mais para a gente voltar para os nossos antigos hábitos alimentares. Quanto menos ultraprocessado, melhor, a gente vai falar sobre isso que eu vou dar as dicas. Quanto mais comida de verdade, melhor, desembalar menos, descascar mais. Então, isso tudo a gente tem que bater forte, tá? E até mesmo eu tenho visto que as pessoas estão voltando a ter hortinhas em casa, quem pode, sabe? Então, assim, eu acho muito legal isso. Então, voltando lá, a gente vai aumentar na produção de corpos cetônicos pelo fígado, e isso vai ser usado como fonte energética, principalmente pelo cérebro, por um curto período de tempo, tá, gente? Porque o cérebro, ele gosta de glicose. E por que a gente não deve fazer essa queda drástica de carboidrato de uma hora para outra? Por causa de hipoglicemia de rebote. A pessoa tem uma glicemia lá de 99, está com 110, uma pré-diabetes, e aí, de repente, você coloca ela para comer nada de carboidrato, ela vai a 68. Então, algumas pessoas têm natural. Eu tenho hipoglicemia, eu sou hipoglicêmica normal, isso para mim é o meu normal, meu basal. Mas sempre tentem olhar, e quem puder fazer a tiragem da amostra de sangue, principalmente os diabéticos estiverem tratando, porque eu sei que isso é uma epidemia mundial, é legal vocês pedirem que eles façam o controle da glicemia. Tá? Bem, então esse processo, gente, estimula o organismo a maximizar a oxidação da gordura e aumentar o gasto energético, culminando assim na perda de peso. Esse quem escreveu foi Xavier em 2017, esse estudo é bem recente desse paper, então é uma fonte fidedigna que a gente tirou lá do livro da Pujol. Tá bom? Tem tempo ainda, a gente está tranquilo, que a gente entrou atrasadinho, posso falar mais? Estou falando muito? Pode sim, não, aqui você acaba a hora que você quiser. Não, a gente vai, agora a gente vai falar da hora gostosa, vamos falar da parte gostosa, da prática clínica. Então, gente, só para a gente resumir, que eu acho que é interessante, é sempre o seguinte, critério para a gente poder prescrever, porque eu já vi, inclusive com outros amigos nutricionistas, inclusive na prática, algumas pessoas que buscam o corpo perfeito por todo, né, como essa coisa do Instagram hoje em dia, as pessoas estão perdendo a mão, né? Acho que agora nem está tão mais na moda assim, graças a Deus, eu não sei se vocês perceberam isso também, essa coisa, tem a coisa da magreza, mas não está nessa coisa fitness, né? Porque a Miss Fitness principal agora está normal, tá comendo gordinha, tá mamãe, então acho que ela tá sendo uma coisa boa. Quem foi a pioneira, né? Ainda tem algumas outras que fazem isso, mas assim,
eu acho que o wellness, gente, está entrando muito mais do que o fitness, né? O bem-estar. Então, vamos falar de bem-estar, não vamos falar só de beleza e nada mais do que a gente falar de saúde, né? Não é só é sobre estar bem, é sobre estar se sentindo bem num corpo saudável, mas também de ter esse bem-estar, né? E o que eu vejo na prática é que dietas muito restritivas levam à compulsão. Então, o que acontece? Eu já vi muitas mulheres compulsivas desenvolvendo anorexias e alguns tipos de transtornos alimentares devidos ao excesso de dietas restritivas, tá? Então, procurem ter esse feeling médico, sabe? Que é uma coisa que eu sempre falo com as minhas, não só com as minhas pacientes, mas com as minhas alunas e com as pessoas, que assim, tudo é você entrar no campo da pessoa. E quando eu falo entrar no campo, é você ter empatia, compaixão, para que você consiga observar que talvez aquela indulgência alimentar que ela está fazendo com o carboidrato não é só uma questão de gulodice, é porque ela pode estar passando alguma questão emocional também. Então, é interessante a gente perguntar sempre, né, o que ela está sentindo, por que ela começou isso, investigar os hábitos de vida dela, se ela está satisfeita no trabalho ou não. E uma coisa que eu gosto muito de suplementar, gente, é o 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. Então, já vou deixar isso aí de dica para vocês colocarem, porque eu acho que faz toda a diferença essa suplementação fitoterápica, tá? Deixa eu colocar só uma coisinha aqui, para ver se eu faço um vídeo do vídeo. Bem, e aí alguns alimentos, gente, que são ricos em carboidratos, a gente sabe que nos dias de hoje, alguns alimentos que são ricos em carboidratos, eles podem entrar na nossa dieta low carb de uma maneira muito tranquila. O que a gente tem que fazer é pegar essa quantidade de carboidrato que esse paciente vai ingerir, então a gente pode colocar essas 2 gramas aí de quilo de peso corporal, 2 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal, faz o cálculo. Você pode distribuir, isso geralmente é coisa do nutricionista, mas você pode distribuir, vou dar um exemplo. 100 gramas de batata doce tem 28 gramas de carboidrato. Não está dentro das 150 gramas propostas? Então, se a pessoa sente mais fome na hora do almoço, a gente coloca essa batata doce na hora do almoço, para que ela fique por causa do amido resistente e da carga glicêmica mais baixa, com mais saciedade por mais tempo. Tá? Outro exemplo, uma banana, que eu adoro, 28 gramas de carboidrato. Ela é um pré-treino maravilhoso, energia rápida. Ela tem uma carga glicêmica mais alta? Sim, mas quem treina de manhã e precisa dessa energia rápida, ela é um excelente alimento. Então, o que as pessoas acham? Que a banana não é low carb, eu não posso colocar banana. Em tese, se você for olhar na íntegra, a dieta low carb, ela não entraria uma banana. Eu vou colocar as listas para vocês. Mas, o que eu vejo? Dietas muito restritivas levam à compulsão. E por que eu estou falando isso? Pela prática dentro da Ayurveda, da medicina chinesa e de outras técnicas, que eu vejo que, assim, as pessoas hoje têm um comer emocional muito grande, tá? Então, o que acontece? Elas acabam descontando, principalmente no doce, qual que é a primeira coisa que nós, mulheres, principalmente buscamos quando a gente está, algumas, ou quando estão na TPM, ou quando estão chateadas e tristes. Não é ou um doce ou um chocolate. Por quê? Para aumentar, então, para aumentar a sensação de bem-estar, por causa da serotonina, e no caso do chocolate, a teobromina, que é uma outra substância que é super legal, que eu vou dar um spoiler aqui para vocês, que vocês vão adorar, vão virar as médicas de wellness maravilhosas, de californianas, que estudam tudo, que abre o chakra cardíaco e aumenta o amor. Então, existem alguns alimentos que são responsáveis por isso. Então, por exemplo, a gente usar um vinagre de maçã, às vezes num shot de manhã, que vai diminuir a glicemia dessa pessoa, pode descalcificar a glândula pineal dela, melhorando um pouco a percepção dessa pessoa em relação à vida, à energia dela, tomando posse do que ela realmente é que somos um ser de luz, só que as pessoas não sabem isso.
Então, a gente, aos poucos, a gente vai contando. E aí, depois, se a gente quiser, a gente marca uma aula para a gente falar dessas questões alimentares focadas assim no bem-estar, em como expandir o nosso corpo, o nosso campo energético, aumentar a percepção, enfim, ter resultados, desinflamar, dietas mais desinflamatórias, sempre com perfil desinflamatório. A própria low carb, ela já vai fazer isso, por isso que eu sou fã. Então, excesso de carboidrato, principalmente, gente, carboidrato com gordura. Se você tem, por exemplo, um pudim de leite condensado, que eu adoro, mas aí agora tem pudim sem açúcar. Você vai ter ali a gordura do leite condensado e você vai ter ali do açúcar, e o açúcar do leite condensado. Esse bombinha, o que acontece? Além de abrir o GLUT4, vai abrir ali, os lipídios vão entrar, que é uma beleza. Então, o que a célula faz? A célula que era assim, o adipócito, que tem aqui a célula, o núcleozinho lateralzinho, o que ele vai fazer? Na hora que entrar essa gordura, o que ele faz? Então, ele dobra de tamanho. E aí, se ele dobrar de tamanho, ele aumenta o tamanho. Aí, na hora que ele hiperplasiou, o que ele faz? Na hora que ele hipertrofiou, o que ele faz? Hiperplasia. E aí, você aumenta a quantidade de números de adipócitos, que a gente sabe que ele é designado de 0 a 2 anos, a quantidade de adipócitos, mas a gente sabe que hoje também já é possível nós desenvolvermos a obesidade na fase adulta, que achavam que a gente não desenvolvia. A gente pode desenvolver não é só a neurogênese também, a neuroplasticidade, mas a gente pode também desenvolver a obesidade na idade adulta, tá? Gente, eu sabia que 500 ml não ia dar para essa aula de água, mas eu suspeitava, mas tudo bem. É uma delícia, né? Falar e tomar água dá mais sede. Outra coisa, gente, as pessoas confundem muito sede com fome. Então, às vezes a pessoa está com fome, ela acabou de almoçar, tem 2 horas, ela comeu um prato de arroz ou com umas raízes, que eu adoro, raízes dá muita saciedade, viu, gente? Mandioca ou aipim, macaxeira, para quem é dependendo da área, mandioquinha ou batata baroa, a própria batata inglesa é um pouco mais, mas ela pode ser usada também. Você coloca ervas, temperos com outros legumes, você acaba diminuindo um pouco o índice glicêmico dele junto com a proteína também, então essa combinação do prato. E aí você consegue, com a água, fazer com que esses nutrientes cheguem mais rápidos. Então, a pessoa ela tem que estar hidratada, porque ela confunde muito a fome com sede. Então, pelo menos aí 35 ml por quilo de peso corporal. Tá? Então, é individual sempre. Por isso que o nosso, a gente, eu sei que é diferente do que vocês trabalham dentro do cotidiano de vocês, mas essas dicas não importam nada. Às vezes, não importam nada vocês usarem. Às vezes, eu pego alguma coisa de medicina para mim. Não vou pensar no quê, mas eu pego. Não medicação. Mas, as ideias de médico, adoro. Tá indo bem, gente? Que estamos quase. Já estamos quase. Pode falar. Então, ótimo. Vamos lá. Vocês gostam, né, gente? Falou que é nutrição, nutrologia, vocês amam. Eu sou suspeita, porque eu amo uma low carb. Então, se você quiser ficar falando até 10 horas, eu vou estar aqui. Não, eu amo também. É lifestyle. Para mim, low carb é estilo de vida. Mas a gordura queima numa chama de carboidratos, então tem que ter um pouquinho. Pergunta para o seu paciente, qual o horário de refeição que o senhor e a senhora sente mais fome, o seu paciente? Aí ele vai falar, é no jantar, é no almoço, no café da manhã. Provavelmente ali você oferece um aporte energético maior, né, de carboidratos, e principalmente, gente, pré-treino. Agora, eu gosto muito de pacientes que treinam com, que a gente chama de train low e compete high, que é treinar com baixo carboidrato e competir com alto carboidrato. Então, o que a gente pode fazer? Dá para treinar em jejum? Dá. Cuidado com a hipoglicemia, mas dá. Quem tiver grandes quantidades de gordura para perder, se beneficia muito bem com o jejum intermitente. Mas aí você pode, de repente, usar ou um BCAA, ou uma creatina. Gente, a quantidade de aminoácidos é tão pequena que não vai quebrar o jejum completamente, porque o que quebra o jejum é a entrada de
glicose e insulina. Então, se você restringir a quantidade de entrada de glicose e só oferecer, vamos dizer, ou uma cafeína, ou um chá verde, ou um matcha, você não vai ter liberação de insulina significativa para que haja liberação de glicose no tecido, né, na corrente sanguínea, ok? Aí eu falei dos aplicativos, né? Um aplicativo que eu gosto muito é o já vou dar o do jejum aqui, porque eu sei que vocês devem adorar jejum também. Quem gosta de jejum aí? Jejum é vida, né? Eu adoro, também adoro. Alguém mais é do jejum, gente? Eu gosto também. É muito bom. A gente pode já falar sobre um, hein, Gabizinha? Vamos fazer um sobre jejum intermitente? Vamos. Então, Vamos sim, fechou. com certeza. E aí, meus queridos, a gente pode ou fazer um café turbinado, enfim, né, com um pouquinho mais de gordura, com TCM. Então, essas dicas assim podem ajudar, né? E às vezes com óleo de coco, para quem não tem condição de comprar um TCM, ou enfim, tem outras estratégias. Quem pode comprar um super coffee, enfim. E aí, os aplicativos é o Zero, é Zero mesmo, e tem quer ver? Esse outro aqui, o MyFitnessPal, que é super famoso, né? Tem esse mesmo, Zero, Fasting e Health Tracker, ele é bem legal. Tem esse MyFitnessPal, é sensacional. E tem o LifeSun, que é LifeSun com M no final, tá? Não é sun de sol, é sun mesmo. É fantástico, tá? Eu gosto muito, muito. E aí, meus queridos, eu acho que é o seguinte, não existe alimento proibido. Existe quantidade. E existe horário. Então, não é aquilo que eu falei. Se uma pessoa está acostumada a comer lá seus 250 gramas de carboidrato por dia, que é normoglicídica, geralmente a gente permeia assim, normoglicídica, hiperproteica e low fat. Por isso que eu não gosto muito, não é que eu não gosto de cetogênica, eu amo cetogênica, já fui muito cetogênica, mas por que eu não estou usando mais? Porque eu tenho visto resultados muito bons com a low fat, tá? Então, o que a gente faz? Para a mulher, entre 1,2 a 1, deixa eu colocar aqui para vocês, chat. 1,2 a 1,5 gramas de proteínas por quilo de peso, tá? Corporal, que você pode fazer. E para homem, geralmente, que eu sei que tem um moço aí, que é o Matheus, né? A gente pode colocar de 1,8, ou mulher também vai bem com 1,6, viu, gente, para hipertrofia. Para homem, geralmente, é 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Essas são as proteínas, tá? Estou ensinando vocês a fazer um flexible para vocês colocarem para vocês. Gente, isso faz sentido para vocês? Isso é interessante? É uma informação... Isso é bem nutricional. Muito. É muito legal. Porque aí, o que eu sempre falo? O que nós vamos falar daqui a pouco? Testem em vocês. Vocês vão baixar o aplicativo, todo mundo. Vai lá colocar o peso, quantas gramas de calorias, calorias é ótimo, né? Quantas gramas de carboidrato, eu posso falar TMB também, se vocês não conseguirem saber a TMB, eu posso colocar uns valores aqui para vocês. E aí a gente coloca em mais ou menos 2 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Aí vai variar muito o tamanho da pessoa, a quantidade do peso. E aí o resto, o que vocês fazem? Você pega um basal médio, mulheres, de 1.300 a 1.500, as menorzinhas são um pouquinho menos, faz 1.200. Não, outra coisa, não façam dieta com menos de 1.200, gente. Dá para fazer isso sem? Dá. 2, 3 vezes na semana. A gente vai falar do carb cycling já, que é uma boa estratégia. Então, mulheres aí, essa média aí de uma TMB, mas vocês podem calcular entre 20, eu não sei, eu perdi, tinha um livro do Felipe Donato aqui, que eu não sei onde é que ele foi parar, mas depois eu vou tentar achar, que ele fala exatamente do flexible, mas tem muita coisa na internet, a gente consegue, eu posso pegar essa tabelinha para vocês.
E aí a gente, para homens, aí vai de 1.800, eu já vi homem com 1.800 a 3.500 calorias. Então aí homem, esquece. Homem depende da quantidade de massa muscular, depende da quantidade. É legal sempre fazer uma bioimpedância ou dobras. Vocês fazem que tipo de antropometria, gente? Circunferência, peso só? E altura e IMC? Dobra é bom. Estou fazendo dobra. Quantas? 7 ou 4? 7. Show. Então, aí vocês fazem as dobras e fazem os cálculos ali. Geralmente a gente já vai ter mais ou menos a quantidade de massa magra. Na bioimpedância você vê a massa de músculo, massa de gordura e massa magra, né? Que a massa magra está compreendida aí tecidos, ossos, né? Pele, sangue, todas essas outras coisas, tá? Bem, aí vamos voltando. Então, já que nenhum alimento é proibido, vou colocar aqui para você, já que nenhum alimento é proibido, o que a gente pode fazer? Carb cycling é uma boa estratégia. Por quê, meninas? Porque, assim, se você faz uma dieta de 800 a 1.000 e você tem 1.300, você está abaixo da sua taxa metabólica, o que seu corpo vai fazer? Diminuir a termogênese induzida pela dieta. E acabar com a sua mitocôndria, coitada. Hipofunção mitocondrial. Então, para melhorar a função mitocondrial, coenzima Q10, ácido alfa-lipóico, bio-PQQ e exercício de força. Tá? Tem que ter, pelo menos aí 2, 3 vezes por semana. Bela, posso fazer full body, corpo todo, só com peso corporal? Pode, você vai estar agachando com quase 60 quilos. Imagina, já é um peso. Então, agacha, como diz o Samir, meu marido, muito engraçado, meu marido, ele fala assim, agacha 100 vezes. Aí eu falo, viro para ele e falo, quanto? Pensa se eu já consegui? Não. Aí eu falo, 25 de 25? Pode, faz 25 agora, 25 depois, 25 depois, 25 depois. É o jeito. Então, eu gosto muito de exercício, gente, só entrando aqui, agora eu vou dar o completão, não estava isso no script não, mas como veio, estimulem os seus pacientes a fazerem exercícios. Não tem academia, tá caro, não posso pagar, não quero pagar, tô com medo ainda do Covid, não vou de máscara, não sei o quê, cada um tem uma coisa, desculpa, todo mundo arruma, né? Então, o que a gente faz? Você pode fazer agachamento no sofá da sua sala, você pode fazer tríceps no sofá da sua sala, você pode fazer flexão no chão da sua sala, faz 10 de cada, usa o corpo inteiro, que a gente chama de full body, né? Então, exercícios com grandes músculos musculares. Pega a aguinha que é 1 litrinho de cada lado, assim, meio litrinho, né? Ou 1,5 litro, seria legal. 1 litro de cada lado, ou põe feijão na de meio quilo, agacha e levanta, desenvolve. Lógico que com a ajuda do educador físico, vocês devem ter multiprofissional lá, se vocês tiverem educador físico, então, melhor ainda. Certo? E aí, o que a gente faz? Carb high, carb low, carb high, carb low. Você pode chegar um dia, botar 100 gramas e no outro dia você coloca 150. Mas não no mesmo dia. Você pode fazer assim, primeira semana, primeiros 5 dias. Estratégia. Low carb, 100 gramas por dia. Se é uma pessoa certa, adaptada. Se é uma pessoa que já sabe, tá? Aos poucos você vai diminuindo. Se a pessoa come 250, você não vai botar 150 no primeiro dia. Essa é o critério que eu uso na prática clínica. Pode ser que se vocês estiverem usando alguma medicação que vai inibir apetite, tudo bem. Aí é com cada um, a prática é o direito de cada um de vocês, na experiência de vocês. Mas o que eu vejo dentro da nutrição para a pessoa não correr, né, passar fome, falar que ela nunca mais vai comer um alimento que ela ama, você diminuindo aos poucos. Então, coloca 200, depois passa para 150, aí um dia vai para 100. E na semana seguinte, você coloca 150 de novo. Então, o carb cycling é isso. Carb low, carb high. Carb low, carb high. E o high não precisa voltar lá nos 250, não. Apesar de que eu trabalho muito com 80-20, gente. 80-20 é assim. 80% do tempo, a pessoa vai estar fazendo a dieta dela saudável, e a ela se dá direito, não é de dia do lixo, não existe mais, você sabe, é refeição livre. Então, uma refeição livre. Se for de drink, se for de doce, se for de massa, se for do que ela quiser, não tem problema. Mas não é com a refeição livre começando domingo de manhã, acabando à noite, não, viu?
Eu acho que agora as pessoas estão caindo um pouco mais a ficha, eu vejo assim que estão mais conscientes, né? E aí, gente, já falei sobre isso várias, dessa questão da taxa metabólica basal. Avalia sempre o seu paciente, tipo de entendimento, tipo de consciência, tá? E eu tenho certeza que vocês vão estar super preparados para isso. Vamos lá, então, o que seria uma opção de café low carb? Quando eu quase pulei da cama quando eu vi esse bacon aqui, viu? Esquece aqui, porque como a gente pegou isso pronto, não tinha como eu fazer um infográfico para vocês, eu vou colocar aqui, ó. Bacon e linguiça artesanal podem ser usados na low carb? O Atkins usava, né? Ele morreu de doença cardíaca. Então, vamos lá. Inclusive. O que a gente pode fazer? Que a gente sabe hoje que os profissionais da área da saúde, os nutricionistas mais funcionais, a gente faz. Tira o índice inflamatório da dieta, a gente pode sim usar os ovos com moderação, podemos sim usar os queijos, tá? O café preto, ele é muito acidificante, mas ele pode ser usado. As frutas com perfil low carb, que eu vou colocar para vocês, um iogurte natural, castanhas e nozes. Então, não precisa ser isso tudo aqui também não, né, gente? Mas então a gente pode colocar assim, a senhora hoje vai comer um iogurte natural com uma granola low carb feita em casa, com umas frutinhas. Ela não tem condição de comprar fruta vermelha, inclusive que no Brasil não tem quase nenhuma fruta vermelha. Que a gente pode fazer? Pode usar uma outra fruta, maçã, um kiwi, uma goiaba, enfim, sempre da época, né? E também ela pode comer banana, não tem problema. Ou ovos com abacate, que é bem cetogênico. Você pode fazer também, eu adoro mingau, você pode fazer mingau de aveia com leite de amêndoas e colocar um colágeno de proteína, fica super legal. Agora tem diquinhas de dieta. Para vocês colocarem no dia. Pode fazer um bulletproof coffee em casa. Eu gosto muito agora no inverno, além de fazer o mingauzinho, gente, colocar leite de aveia, que é mais low fat, porque o leite de amêndoas tem 6 gramas de gordura por copo. 6 gramas de gordura por copo. 6 vezes 9, olha aqui. 6 vezes 9, 54 calorias só de gordura. Isso no dia. Você imagina isso no final do dia. Então, você coloca lá o seu leite de aveia, que tem 2 gramas de carboidrato só, em geral, dependendo da marca. Eu gosto muito daquela marca Nude, não ganho nada por falar dela, mas é porque eu gosto, eu conheço. Então, é bem legal. Tem a Naveia, tem outros novos. E aí você coloca cacau, que expande o cardíaco, que é legal. E aí você pode usar ou um whey ou a proteína de colágeno, que eu gosto muito da tecnologia que chama Body Protein, que é da Equalib, depois vocês dão uma pesquisada, que é do animal, mas ela não é do whey, então ela não é alergênica. Bem legal. Aí você pode fazer esse preparadinho assim, um café ou compõe um café, um cappuccino, você pode fazer um cappuccino, ou você pode fazer gelado, você pode fazer quentinho, parte para o treino, vai para o treino, faça o treino bonitinho, volta, ou faz o jejum intermitente, ou então depois você faz o seu café da manhã, ovinho, ou um pãozinho sem glúten, uma bolacha de arroz, não tem problema, só que você não vai comer arroz o dia inteiro. Se você comer um arroz no bolacha de arroz no café da manhã, você vai comer uma abóbora no almoço, tá? Olha, dicas de cardápio. Saladinha, isso aí já deixa padronizado para vocês, gente, que aí depois vocês só fazem assim um tiquezinho assim para os pacientes, entendeu? Que é uma coisa que é legal. E aí, almoço aqui nos 3 básicos, né? Nas 3 refeições básicas. Salada com vegetais, pode usar gordura, né? Escolher entre abacate, azeite de oliva ou um queijo também, pode ser carne, para quem gosta de carne, pode ser lasanha de berinjela com queijo e carninha moída, escondidinho de batata doce com alho poró e carne. Aqui entrou uma batata doce, até legal. Eu gosto muito das raízes, né? Falei com vocês, dá muita energia e tira muita fome. Tá? E aí de tarde entraria assim umas nuts, umas castanhas, as amêndoas têm bastante proteína, então em geral, além de ter gordura, ela tem aí umas 7 gramas de proteína por tentar distribuir ao longo do dia pelo menos um pouco de proteína em cada refeição, né? A não ser que se ela não for fazer o café da manhã, por exemplo, se você for colocar um shake para ela, você pode colocar uma dieta mais líquida de manhã, eu também acho que dá um resultado super legal. Não é todo dia que ela vai aguentar, principalmente no frio. Ou pode colocar sopa à noite.
você fazer essa estratégia de ir mudando e testando, né? Testa em você também, faz um dia líquido, faz jejum longo, faz jejum curto e tal. E aí você vai ter uma noção de como... Eu testo tudo antes de passar para meus pacientes, viu, gente? Tudo. Todas as dietas. Mas com consciência, né? Essa dieta da lua não dá, não. Legumes. Legumes e vegetais. Com azeite de abobrinha no jantar, tá? Ovos e frango, macarrão de abobrinha com molho branco e peixe. Gente, vou dar uma dica para vocês, vocês não vão acreditar. Plant-based à noite, cortar proteína animal. Vocês vão dormir, vocês vão ver que vocês vão dormir assim, igual umas pedras. Faz uma, pode até fazer uma canjinha, uma coisa assim, mas faz com quinoa. Eu gosto muito de fazer alguma Nossa, coisa. é incrível. Apenas muda a vida. É muito bom. Como é que é? É muito bom. Plant-based? Aham. Desinflama, eu sou fã. Mas assim, Nossa. não é todo mundo que consegue comer sempre, né, Virginia? Então, o que eu faço? Ou a gente faz a Fast Mimic Diet, que é uma estratégia, que é uma dieta imitando o jejum, né, que é Fast Mimic Diet, FMD. Inclusive, me mandaram aqui, ó, Prolon. Acabei de receber um Gmail falando da Prolon, um e-mail falando que é o do doutor... Ai, gente, o doutor é tão maravilhoso, esqueci o nome dele, será que eu não vou lembrar agora? É o Walter Longo. É o Walter Longo, que é um pesquisador muito famoso, foi ele que criou a Fast Mimic Diet, que é uma dieta de 500 calorias, 5 dias plant-based, imagina? Olha, mas imagina, eu não como ovo de jeito nenhum. Não comer um carboidrato de manhã e não ter proteína animal à noite. Eu vou passar fome, muita fome. Não vai. Mas iogurte você toma? Sim. Então, olha só, depois eu vou pegar, tem um vídeo de uma mocinha que eu vi. Ou, gente, tipo, dia depois vocês me põem me põe no grupo, me manda direct, faz qualquer coisa, Gabi, porque Sim. se o povo tiver dúvida, vocês vão tirar agora, mas depois se vocês quiserem perguntar alguma coisa, e como eu prometo um monte de coisa sempre, e aí depois a Andréia se vira para me ajudar, né, Déia? Para ajudar eu a prometer a cumprir tudo que eu falei com vocês. Eu vi uma mocinha, uma nutri, eu não vou lembrar o nome dela, porque ela não é assim, das conhecidas, ela é uma menina bem, bem bacaninha, mas ela fala de 3 cafés da manhã sem ovo. Aí você pode fazer um queijo com um pãozinho low carb, você pode fazer Você não come ovo nem misturadinho nas coisas? Não, jeito nenhum. Então, você pode usar a chia hidratada. Você tem que ir direto, Virgínia. O seu jeito, sabe o que é Virgínia, né? Regina. A Regina. É a Regina. Desculpa, porque eu achei que a Virgínia que estava falando aqui, que não está aparecendo para mim aqui, Regina. A Regina é que está fazendo medicina agora. Que eu vou te seguir, viu, Regina? Sim, já estou te seguindo. Já. E aí, minha querida, o que você pode fazer? Ir direto vai para a técnica dietética. Faz um curso de técnica dietética, porque você pode usar a chia, você pode usar a linhaça, você pode usar o grão de bico, você pode usar outras farinhas que dão liga, como a farinha de arroz, e aí você põe água, você pode fazer o chapati, que é um pão feito com a farinha de grão de bico. Boa. Vou testar isso aí. Mas isso aí são bem, essas receitas são bem, eu brinco assim que é bem roots, mas não é porque é bem, tem que botar a mão na massa, entendeu? Não é nada daquilo que você já compra pronto. Então você vai ter que pedir num armazém, ou num cerealista e tudo, e fica gostoso, de verdade. Edamame, tofu, eu sou fã de tofu, né? Então eu sou suspeita, apesar do povo falar, soja, não sei o que, transgênica e tal. Nossa, tofu mexido é melhor que ovo mexido. Ai, eu amo tofu, gente. Nossa, é muito bom. Eu amo tofu, sou apaixonada. De manhã, mas não pode comer todo dia, não, por causa das fitoestrógenos também, principalmente homem, tá? Então tem que dar uma seguradinha. Nada desse negócio de comer toda a mesma coisa todo dia, gente. A gente tem que fazer quanto mais variada, melhor. Cansa, né? Foi o que eu falei, imagina. A pessoa só pode comer abobrinha, berinjela e abóbora, moranga durante 6 meses para emagrecer. Ela vai ter um surto. É que ela vai sair da dieta mesmo. Entendeu? Aqui eu separei para vocês um cardápiozinho semanal, para vocês verem mais ou menos aqui na hora de almoço ou jantar. Então, a gente pode fazer um frango ao molho de tomate e búfala. Podem mudar, tá, gente? Quem não come frango,
pode fazer o peixe, quem não come búfala, pode fazer o tofu, quem não tem, hoje já tem queijo de castanha. Agora, o negócio é a gente não exagerar na gordura, porque não é cetogênica. Quando é cetogênica, é gordura pra caramba. Eu uso exames genéticos para determinar quais são os tipos de perfis do gene da pessoa, tá? Então, é interessante que vocês ou recorram a isso ou entendam o metabolismo de vocês, o que funciona para vocês e testem. Eu brinco que eu falo que eu sou o laboratório e meus pacientes eu uso eles como cobaia, eu brinco assim, porque eles tomam tudo, então aí eu vejo resultado. Então, não é todo mundo que se beneficia com a cetogênica, não. Eu sou uma que pesava 62 quando eu comia cetogênica, hoje eu tenho 54. Comendo carboidrato. Feliz da vida. Feliz. Porque, gente, tem coisas... Vamos combinar? Low carb é uma delícia, mas não ficar sem carboidrato pro resto da vida não dá, gente. É triste demais. A vida fica muito triste. Aí você fala com o seu paciente de 50 anos que é para ele tirar o carboidrato. O que ele fala? Ai, o que vai fazer da minha vida? Você vai fazer nunca. Você vai tirar meu pãozinho, doutora. Não vai nem fazer a dieta. Então, Larga na primeira semana, Jess. não dá, gente. O povo não faz, gente. Se a gente não faz, o povo vai fazer, gente. Então tem que ser uma coisa muito viável, gostosa, saborosa. Faz parceria com o chefe de cozinha, gente. Vocês têm que desenvolver essa coisa do network. Como eu comecei falando com vocês, esse negócio do lugar de médico na cozinha, gente, daquele Alejandro ou um espanhol. Quando vocês podem falar de receitas no Instagram de vocês também, as pessoas adoram, entendeu? E aí você pode colocar, por exemplo, essa berinjela ao forno, você pode fazer ela recheada com uma carninha, você pode fazer ela com tofuzinho amassado, pode fazer ela com cogumelo, tem pouca proteína, mas ele entra aí como um acompanhamento. Já na terça, você pode fazer um charutinho de frango low carb com abóbora assada. O charutinho de frango, você pode usar, por exemplo, o chuchu, que é super low carb. Dica, todos os alimentos de cima da terra, super low carb. Abaixo, teor maior de carboidrato. Usar com moderação. E de regra. Simples assim. Como os antigos falavam, tudo que é debaixo da terra pode, amigo. De cima da terra pode. Os médicos antigos falavam, lembra? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Cogumelo não é considerado fonte de proteína, né? Não. Infelizmente, não. Em cada 100 gramas tem 4 gramas de proteína. Não é nada. Entendi. Porque, por exemplo, no ovo, um ovo tem 7 gramas. Tá? Em 2 ovos você tem 14. A grande maioria da gente absorve, a nossa média de absorção por refeição, gente, são 15 gramas. Então, o que acontece? O frango tem 25. Sobra aí umas 10 gramas. Então, esse negócio de comer você está gastando proteína à toa. Esse povo que quer emagrecer, põe 2 filés de frango no prato, ele está comendo muita gordura, muita proteína, e essa proteína ela vai sobrecarregar fígado e rim se consumida em excesso. Então, é muito melhor você pedir ele para colocar vegetais, legumes, verduras, coisas que sejam coloridas, fibrosas e tal. E frango... Gente, frango é aqui, ó. Frango aqui, ó. Olha na mão. Cada um tem um tamanho, ó. De 100 a 120. Homem, geralmente, come um pouquinho mais, 150. Tá ótimo. E aí, a média que você tem que colocar, você pode combinar. Aí, se você combinar, Virgínia, por exemplo, o cogumelo, 100 gramas de cogumelo, 4 gramas, mais uma semente de abóbora girassol, que também vai ter aí umas 5 gramas, já deu 9, mais um arroz com feijão, aí você já combinou, você já tem todos os aminoácidos essenciais. Então, isso é que é a do dieta, falando plant-based daí, né? Que eu adoro plant-based. Então, essa estratégia de vocês começarem a entender a gramatura, gente, isso é legal, porque por isso que é interessante a gente trabalhar em conjunto, né? Porque vocês aprendem uma coisa, a gente aprende outras. Então, a gente junto vai ajudando um ao outro. Certo? Tranquilo, minha querida? Obrigada. Imagina.
E aí tem essa panquequinha de espinafre com frango. Isso é de um aplicativo de uma amiga minha, gente, que a gente fez um trabalho, que é da Smart Live. Ela tem um tester lá de receitas, que é super legal. Então, se vocês quiserem baixar, é gratuito. Parece que tem 7 dias gratuito, depois é uma assinatura assim, de 16 e pouco. E aí, quinta-feira, tem peixe em crosta de castanhas com purezinho de abóbora. Essa é bem low carb mesmo, não entrou nada nem de mandioquinha. E na sexta-feira, um espaguete de abobrinha ao pesto, que pode ser um espaguete de abóbora mesmo, pode ser um espaguete de pupunha. A gente vai usar aí... tá vendo que só alimento de verdade? Tem nada industrializado aí? Olha que legal. Difícil a gente conseguir fazer isso no dia a dia, né? Mas o que a gente pode fazer? A pegar umas marmitinhas hoje, depois quem quiser também, eu tenho dicas de alguns lugares que tem umas marmitinhas que são mais caseirinhas, tá? E se organizar no final de semana, né? Ou quem ainda vai na casa da mamãe nos finais de semana pode pedir para fazer e levar para trazer para a cidade. Enfim, eu acho que é válido, né? A gente vai, eu tô vendo que todo mundo aí ainda já estão o quê? Na faixa dos 20 e pouco, gente? Ou tirando a Regina, que é mais velha. Não, já tá todo na faixa dos 20 e poucos, ou 20 e muitos. 20 e muitos? Então tá tranquilo, mas eu também eu fiquei até os 20 e muitos na casa de mama, tá tudo certo. Não tem idade, né? Tem assim o que a gente dá conta da gente fazer. Então, é se organizar mesmo para ter autonomia alimentar, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, por isso que eu coloquei para vocês uma listinha de compras, tá? Eu tenho uma lista de compras pessoal, assim, que eu criei, né, no consultório, na clínica para os pacientes, tá? Que eu posso disponibilizar para vocês sem problemas algum. Essa eu peguei, mas para falar um pouquinho, né? Que a gente pode usar óleo de coco, azeite, manteiga, ghee, manteiga de garrafa ou essa clarificada, que é a mesma coisa que ghee, né? A banha de porco, algumas pessoas gostam de usar, apesar de eu achar que é um pouco inflamatória, não tem, se usado com moderação e você praticar atividade física, né? Porque antigamente o povo era lenhador, né? Então gastava mais energia. Hoje em dia a gente não levanta uma tora de madeira, então fica difícil, levanta só um peso. É na academia. E aí tem as carnes todas, né? De frango, gado, né? Carne moída, carne suína, ou um salame, linguiça artesanal, ovos, peixes, todos os peixes, os laticínios, iogurte natural. Quanto menos ingredientes, melhor, gente. Pode usar o iorgos, inclusive quem quiser, eu tenho o iorgos agora que ele tá uma média aí de preço, uns 8 a 9, no site é 5, eu estou com 25% de desconto. Então, quem quiser o proteico, isso é ótimo para lanchinho, vocês podem comer com castanhinhas ou com fruta, que dá uma saciedade, eu sei que estudar dá fome pra caramba. E a gente pode usar os queijos amarelos também, o iogurte natural com pouquíssimos ingredientes, nata, creme de leite, eventualmente, algumas outras coisas, né? E tá bem para cetogênica. As frutas que são mais low carb, abacate, coco, morango, framboesa, melão, amora, maracujá, kiwi e limão, mas não tem problema também ser uma banana, ser um caqui, ser uma uva, você só vai adaptar isso de acordo com o dia. Então, a pessoa comeu um ovo com abacate de manhã, ela pode comer um lanchinho, uma banana, não tem problema nenhum, ela não vai ter comido nenhum carboidrato no café da manhã. Aí coloca uma abóbora, que tem umas 9 gramas de carboidrato em 100 gramas, ela já vai estar no low carb, tá? Todas as oleaginosas, todos os legumes e verduras, vocês estão vendo que são do tipo A e B, né? O C geralmente são os tubérculos, né? Então a gente tem a abobrinha, a berinjela, couve-flor, aí faz um risotinho de couve-flor, fica uma delícia. Você pode colocar um risotinho de couve-flor com leguminhos ou com franguinho desfiado. Eu gosto muito de pratos únicos. Então você faz um soufflé de cenoura, que aí já tem um ovinho com a farinha de arroz, que tem um pouquinho mais de carboidrato, mas aí você dosa. Tenho receitas também, quem quiser pode pedir. Usa todas as folhas, quanto mais colorido, melhor. Os brotos, eu gosto muito de flor, vou comer flor também, que o povo não come flor. As flores também são comestíveis, a gente esquece que tem muita coisa na natureza. Então, quanto mais, gente, quanto mais a natureza, melhor. Eu sei que hoje a gente vive num mundo completamente industrializado, então, quanto menos ultraprocessado. Mas eu brinco que eu adoro uma dieta eu adoro um alimento de
astronauta, que é o quê? Um pozinho, uma cápsulazinha, como? Dosado desde que da maneira certa. Você fez lá o seu dia 50%, 50% ou 60% de alimento natural, nos outros 40% você suplementa, não tem problema nenhum, tá? A própria vitamina D, enfim. E as outras coisas também que a gente gosta, né? As vitaminas, os minerais e as substâncias também, tipo morosil, cactínia, que são os fitoterápicos que ajudam aí na queima não só de gordura, mas acelerando o metabolismo e diminuindo a inflamação, tá? E os outros, a gente tem o cacau, que eu já tinha falado, né? O chocolate acima de 70% cacau, azeitonas, adoçante, geralmente stevia xilitol. Xilitol para algumas pessoas não é muito bom, mas hoje a gente já tem outras classes de adoçantes que são menos irritativos, são low FODMAP, né? O agar-agar, que é uma alga marinha vida, viu, gente? Alga marinha, alga nori, alga de temaki, é maravilhoso para tireoide, porque tem iodo, tá? Café, que uns amam, outros odeiam, farinha de coco, que eu falei com vocês, farinha de oleaginosa, fermento, bicarbonato, leite de coco, cogumelos e chás naturais. Então, assim, é uma infinidade, porque as pessoas não têm essa orientação de como a gente pode fazer. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, então vocês podem depois mandar para os pacientes de vocês, printam, faz um infográficozinho bonitinho, tipo, corta no celular e envia para os pacientes, que eu acho que isso que é legal. Eles adoram, tá? Que a gente mande. Tenham 2 telefones, tá, gente? Desculpa, gente, a Gabi me conhece, eu sou divertida, porque a vida já é tão complexa, se a gente for duro, a gente sendo divertida, ela fica um pouquinho mais leve, né? Então, meus queridos, antes de curar alguém, pergunte-lhe se ele está disposto a desistir das coisas que os fizeram adoecer, tá? Que o fizeram adoecer, né? Essa é uma fase do nosso grande pai da medicina, né? Hipócrates, que já falava do alimento, que o seu alimento seja o teu remédio e o teu remédio o teu alimento. Mas, e uma coisa que eu queria contar para vocês é que a cura está dentro de cada um de nós, né? Com o nosso alinhamento ao cosmos, ao universo, aos ciclos da natureza, principalmente ao ciclo circadiano, né? E no autoconhecimento, tá? Então, conheça-te a ti mesmo, como já diria Lao Tse. E como trabalhadores da luz e da cura, né? Nós somos mostradores do caminho, mas quem trilha é o nosso paciente. Então, esse negócio do paciente chegar e soltar na gente, em cima da gente, a cura, tá errado. Né? Lógico que você não vai chegar para ele e vai falar, seu querido, deixa eu te falar, não vou te curar, não é isso, mas você vai orientar com amor e carinho, embora tenha certos momentos que a gente vê que aquela pessoa ali chegou e derramou todos os problemas dela em cima da gente, como se a culpa por estar doente fosse nossa, né? Ele não cuidou da vida depois de tantos anos sem cuidar da própria saúde, sem ter o amor próprio, infelizmente, por questões da vida dele que ele não teve clareza, mas com muito amor a gente devolve para ele como um espelho que, com fé, né, e com boa energia, transmuta. Aqui não é pessoal, geralmente não é pessoal, né? As pessoas, infelizmente, elas lidam, a gente sabe que tem muitas pessoas que não sabem lidar, não têm as oportunidades que a gente tem, né, de estudos, né? Então, que nós sejamos exemplos e curem a gente primeiro, né? Porque a gente só vai estar pronto para curar alguém quando a gente estiver bem com a gente mesmo. E tem dias que são bons, dias que são ruins, entendam isso e que vocês possam se conectar com a divindade que está dentro de vocês, né? Com Deus, cada um dentro de vocês. E eu queria agradecer muito o convite. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Aqui estão minhas redes, tem meu site, tem meu Instagram. Vou começar a colocar mais coisas no YouTube e agradecer essa turma linda. Estavam 27, agora estão 23, mas eu queria realmente agradecer, Gabi, o convite e deixar um beijo grande para todo mundo. Saber se vocês têm alguma dúvida. Agradecemos, Bela. A aula foi maravilhosa, foi um show. O pessoal está tirando umas dúvidas. Do ovo já foi, aí a Marcela perguntou. Deixa eu abrir aqui.
Ai, fofa, Ju, obrigada, querida. Bela, você acha que aplicava low carb para o ganho de massa magra? Total, Marcelinha Maia, minha amiga. Sim, sim. Ô, gente, o que faz a gente ganhar músculo é o treino, ruptura de miofibrilas, é o estímulo, primeiro estímulo, tá? Nutrição, então a gente coloca ali carboidrato com proteína para entrar a BRIG-LUT4 e entrar o aminoácido para dentro da célula para ela fazer anabolismo muscular, tá? E o mais importante, sono e hormônio. O músculo cresce durante o sono na ação do GH e durante o tempo, porque mulheres, nós não temos tanta testosterona quanto os homens, então tenham paciência, irmão. Ou vocês modulam a testosterona e passam o gelzinho da vida, ou vocês, ó, vão ralar. Vamos embora ralar que tem jeito. A gente não vai ficar musculosa como os homens nunca, mas a gente vai ficar durinha, pelo menos. Substitui o ovo, eu já falei. Né? Mais alguma coisa, meus amores? Eu queria fazer uma fotinha nossa aqui. Deixa eu ver como é que eu abro isso aqui. Aquelas assim, tem que fazer blogueirinha, gente. Vocês têm, todo mundo aí já tem Instagram? A tia Beth, deixa eu parar de ter. Sim, sim, temos. Mas tem que ter Instagram, vai postar conteúdo, viu? Gravar vídeo, olha lá story. O meu. Olha o meu lá. Entendeu? Aqui, Eduardo já botou o cabelinho, já botou para jogo, já apareceu. Eu vou fazer o seguinte, você tem das meninas, ou Gabi, pra você me mandar depois no... Tenho. Tem, você me manda? Que aí eu vou marcar todo mundo. Eu espero para marcar todo mundo. Eu já tô com uma cachorrinha ali, chihuahuinha, me dando uma girada aqui para poder pegar ela no colo. Ai, gente, estou muito feliz de ter dado essa aula para vocês, de verdade. Deixa eu só salvar os vídeos aqui. Vocês podem pegar uns vídeos da Liga e disponibilizar nos stories de vocês. A gente faz isso, sim. Ai, que delícia. No então, YouTube vou seguir lá também, também. A gente coloca umas aulinhas lá. Vocês estão muito chique. Adorei. Adorei. Deixa eu ver se eu salvei tudo para não dar nenhum vacilo aqui, que aí mas eu vou tirar uma foto normal. Bem, vou colocar vocês, apareçam. Beijo grande. Linda. Muito feliz, Muito meus obrigada. amores. Espero que tenha sido útil para vocês e que vocês possam colocar em prática. Olha, até o moço apareceu. Ó, o Matheus, mano. Matheus. Espero que vocês possam colocar em prática e que vocês sejam muito felizes, tenham muito sucesso na carreira, viu, gente? Tem espaço para todo mundo. A obesidade é uma epidemia mundial, vocês sabem. Então, que vocês possam ajudar muita gente a terem mais saúde e serem felizes com o que vocês fazem. Tá bom? Gratidão enorme. Eu vou deixar salvo aqui e te mando por WeTransfer para não ficar pesado. Combinado. Tá bom? Muito obrigada. Imagina, meus amores. Eu que agradeço. Beijo. Sucesso para todas. Beijo grande. Beijo.